Sejam todos bem-vindos a mais um Com LicitaCast. Hoje a presença ilustre aqui do nosso amigo Saulo David. Em breve a gente vai apresentar. Para você que está chegando agora também no modo estreia, que tem o chat ao vivo aqui no YouTube, mande a sua pergunta, porque o tema dispensa eletrônica na nova lei é um tema muito bacana e tem, obviamente, inúmeras dúvidas. E você pode participar, que o nosso time vai estar respondendo todas as perguntas. E se você não conseguiu participar do momento ao vivo do chat, você pode mandar a sua pergunta na descrição ali do nosso vídeo. Você pode mandar como um comentário, faça a pergunta que o nosso time ele vai responder você, pergunta por pergunta. Maravilha? Hoje nós estamos com ele, que é Saulo David, né, Antônio? Eu gostaria que você, por gentileza, apresente esse convidado que é tão ilustre, veio lá do nosso querido Nordeste, né? Então, e veio também muito elegante, né, Antônio? Muito elegante. Eu acho que a régua subiu demais nesses últimos episódios, né? Subiu demais. Eles estão vindo extremamente elegantes e mais, ele também está no nosso Com Licita Go. Com certeza. Então, veja, hoje nós teremos uma prévia, né, do que encontrar lá no Com Licita Go. Com certeza. Vamos lá, vamos iniciar então. Gratidão por você estar aqui. Então, Saulo David, ele que além de um grande amigo, um excelente professor, ele também é agente público federal, tá bom? Ele também é consultor empresarial em licitações e especialista em licitações e contratos. Excelente professor. Mais uma vez eu quero ressaltar também um dos melhores professores do Licitação E. Então, quem já me conhece sabe que eu ressalto a questão do Licitações E. E também ele está nas redes sociais. Então, é @SauloAlvesDavid. Muito bem-vindo, gratidão por estar aqui. E vamos lá, vamos iniciar. Bacana, Bruno, bacana, meu amigo Antônio. Quer dizer, para mim que é uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, participando desse excelente projeto, desse excelente empreendimento. Quero dizer que para mim é gratidão total. Muito legal, bom, muito legal. Bom. Esse tema ele traz muitas dúvidas ali, né? A gente está numa transição de lei, né? A dispensa eletrônica na nova lei. Mas a principal dúvida que eu acho, que pelo menos eu encontro aí nos comentários, enfim, existe a cotação eletrônica. Boa. Né? Na antiga, podemos chamar de antiga já, Antônio? Tá quase lá, né? Tá quase findando. A quase aposentada, 8666. A 8666 de 1993 e a dispensa eletrônica agora na nova lei, a 14133 de 2021. Qual que é a diferença disso, professor? Então, Bruno, de fato, como você citou, a cotação eletrônica é um procedimento de contratação direta com fundamentação na 8666, né? A cotação eletrônica, ela tem uma portaria que regulamenta essa cotação eletrônica, é a portaria 306 lá de 2001. Então, temos aí algumas diferenças entre a cotação eletrônica e a dispensa eletrônica, em que pese o nome se pareça bastante. É por isso que tem muita gente que se confunde e pensa que é a mesma coisa. Mas a cotação eletrônica, a primeira diferença é a sua fundamentação. Enquanto na cotação eletrônica ela é regulamentada por esta portaria 306 da 8666, a dispensa eletrônica, por sua vez, já da nova lei de licitação, da 14133, tem a fundamentação no âmbito federal da Instrução Normativa 67. Então, essa poderíamos dizer que é uma primeira diferença entre um instituto e outro. Uma segunda diferença se dá com relação ao objeto, aquilo que será licitado. Enquanto na cotação eletrônica da 8666, da portaria 306, é apenas para aquisição, já na dispensa eletrônica, a gente pode fazer tanto para aquisição quanto para serviços. Essa é uma novidade bem interessante. Temos também a diferença dos valores, essa sem sombra de dúvida é a principal diferença, né, com relação aos valores. Na cotação eletrônica, hoje nós temos o valor para compra de 17.600. Veja, é um valor relativamente baixo. E na dispensa eletrônica, por sua vez, esse limite aumentou de maneira significativa, substancial. Hoje o limite para compras e serviços é 54.000 e fração, para compras e serviços, e para serviços de engenharia, para obras, esse valor hoje, esse limite é 108.000 e fração. Então,
Perceba que houve aí um aumento substancial desses valores, né? Também com relação ao campo da publicidade, né? Enquanto lá na cotação eletrônica ela é publicada apenas no sistema, como por exemplo no Comprasnet, a dispensa eletrônica, por sua vez, e perceba a quantidade de diferenças que há entre o Instituto da Cotação e da dispensa. A publicidade da dispensa eletrônica é no sistema Comprasnet, Licitações Z e também no Portal Nacional de Contratações Públicas, no mais famoso PNCP. Tá? Enquanto na cotação eletrônica nós temos os objetos, as observações gerais, não há como se colocar um edital, por exemplo. Na dispensa eletrônica, por sua vez, nós temos um edital, um documento que vai reger as regras da contratação, seja edital, seja termo de referência ou até mesmo um aviso de contratação direta. Então, são várias as mudanças. Repito, embora o nome seja muito parecido, cotação eletrônica, dispensa eletrônica, acho que só para confundir aí as pessoas, mas de fato nós temos várias diferenças entre um instituto e outro. Bacana. Ah, legal. E o que é interessante, né, professor, ressaltar é que em que pese o nome seja cotação eletrônica, já é um processo de aquisição. Porque tem pessoas, né, tem servidores e tem também fornecedores que olham ali cotação eletrônica e ele pensa assim, não, ele está buscando os preços no mercado para posterior fazer um processo licitatório ou, na verdade, um processo de dispensa, no caso. Mas não, ali já é o processo para a aquisição. Lembrando, ressaltando mais uma vez, como o professor brilhantemente trouxe, cotação eletrônica é somente para aquisição de bens, tá bom? Isso Muito mesmo, bom. isso mesmo. Muito bom. Eu tenho também uma dúvida que ela é bem bacana aqui, né? No nosso briefing aqui, que a dispensa. Isso aqui eu gostaria também da sua ajuda, tá, Antônio? Ela é apenas eletrônica na nova lei, né? Ou ela pode ser feita também de forma manual? Ela obriga na forma eletrônica ou existe essa opção também? Então, Bruno, de fato, a nova lei de licitação, ela trouxe uma diretriz, ela trouxe um norte muito forte, que é o uso do sistema, é o uso da tecnologia, da informação e tal, para processar todos os tipos de licitação. Tá? Então, é uma diretriz muito forte na nova lei de licitações, que é fazer licitações de maneira eletrônica. Inclusive, está lá no artigo 17... parágrafo 2, 2º e 5º, que sempre que houver a opção por não utilizar os meios eletrônicos, deve haver a justificativa, a gravação do processo e tal. Mas, embora tenha essa diretriz, não é correto dizer que eu só posso fazer a dispensa se for eletrônica. Porque perceba, Bruno, nós temos duas formas de se processar um pregão, por exemplo. Ou ele é processado de maneira presencial, ou ele é processado de maneira eletrônica. A mesma lógica se aplica para as dispensas também. Eu tenho duas formas de se processar esta dispensa. Ou eu vou processar, ou eu vou fazer a dispensa manual, ou eu vou fazer a dispensa eletrônica. Então, eu posso fazer, sim, a dispensa das duas formas. Repetindo, embora a nova lei de licitações tenha trazido um norte, uma diretriz muito forte para se fazer de maneira eletrônica. Mas eu posso, em alguns casos, de maneira justificada, realizar a dispensa de maneira presencial ou manual também. Então, não há uma única forma de se processar esta dispensa, tá? A gente utiliza a dispensa eletrônica porque usa os meios eletrônicos. Não é isso, professor Antônio? Também? Perfeito, perfeito. O nome dispensa eletrônica é justamente para regulamentar, eu ia falar regularizar, regulamentar a dispensa na forma eletrônica, que é o que nós já estamos conhecendo dentro da nova lei. O que a gente tem que entender é, a nova lei, ela trouxe a ideia de desidratando aos poucos a forma de se conduzir licitações ou dispensa de licitação, contratação direta, de forma presencial. Ok? Então, a ideia é desidratar. Não que ela te obriga a fazer somente eletrônica
né? Mas a ideia é desidratar. Acredito que talvez em o futuro, né? Não que por força da lei que diz você não vai mais fazer, mas com a evolução da própria tecnologia, se a gente analisar há 5 anos atrás, estávamos engatinhando com a internet, começando ali no 3G, começando ali nas primeiras fibras óticas. Hoje nós temos fibra de alta qualidade, nós temos 4G já chegando o 5G aí, ou seja, está popularizando até mesmo os recursos para nós utilizarmos de forma eletrônica as contratações. Então, a ideia é que no futuro os próprios órgãos e os próprios fornecedores percebam que é benéfico a participação de contratação, seja ela por meio de licitação ou direta, através de dispensa ou inexigibilidade, pela forma eletrônica. Muito show, muito show. Também tem uma grande novidade, né, de dispensa, né, professor? O próprio governo, né, ele lançou um robô para dispensa, né? Boa. E isso vem acarretando ali algumas novidades, porque o robô, ele até então, ele era considerado ilegal, né? Então, gostaria de que o senhor, né, tecesse aí sobre esse assunto tão polêmico. Então, Bruno, de fato, esse é um assunto polêmico ainda, né? É o software de lance, ou mais popularmente conhecido como robô de lances, né? Que nada mais é do que usar um software para processar a etapa de lances. E aí, evidentemente, que não há como, Antônio, um ser humano normal competir com um robô. Não há como. Em fração de milésimos de segundos, esse robô vai cobrindo as ofertas dos concorrentes, tá? E por isso, o próprio Tribunal de Contas da União prolatou alguns acórdãos no sentido de orientar a SLTI, que era a Secretaria de Logística de TI lá do Ministério do Planejamento, à época ainda era Ministério do Planejamento, no sentido de que o sistema do Comprasnet criasse mecanismos para tornar a disputa igualitária. Haja vista que não havia como um ser humano normal disputar com um robô. E aí o próprio Ministério da Economia, através de algumas normas, criou alguns mecanismos no sistema de tempo, onde você mesmo só conseguiria efetuar alguns lances depois de um certo tempo e tal. Então, houve aí esses acórdãos do tribunal. A própria doutrina também se manifestou sobre esse assunto. E aí, fato é que veio na instrução normativa a ideia do robô, do software gratuito para todo mundo, né? Ou seja, essa é uma grande novidade aí na instrução normativa, que é o que o fornecedor, quando ele for participar das dispensas eletrônicas, ele já vai escolher como que ele vai querer a etapa de lances. Se ele vai utilizar o software, um robô, ou se ele mesmo vai ficar efetuando os seus lances. Então, a sensação que eu tenho é que cai por terra essa ideia de ilegalidade, né? Frente a tudo que nós estamos vivenciando hoje. Porque perceba, Antônio, se nós defendemos muito o pregão eletrônico, a dispensa eletrônica, veja que contradição. Eu ser contra os avanços tecnológicos, né? Então, é meio que contraditório isso. Então, parece-me que cai por terra de vez essa ideia de que há ilegalidade no uso desse robô, desse software. Tá? Talvez pudesse ser que somente alguns fornecedores tivessem acesso a esse robô. Mas agora, todo mundo que quiser terá acesso a esse robô, e aí tornando agora a disputa igualitária. Então, essa, sem sombra de dúvidas, é uma grande novidade na dispensa eletrônica. E guarde, Bruno, guarde, Antônio, não me causará espanto se essa funcionalidade, em um dado momento, for utilizada no pregão, ela for disponibilizada de maneira gratuita e acessível para todos nos pregões eletrônicos. Então, guarde essa informação. Não me causará espanto se esse mesmo robô da dispensa eletrônica gratuito for para o pregão em um dado momento.
Legal, legal. Legal o professor trazer, porque assim, a gente percebe que o país ele está passando por uma mudança muito grande, uma quebra de paradigma muito grande, né? Tanto eu quanto o professor Saulo somos servidores públicos e servidores públicos de um bom tempo. Então a gente já veio, né, no início, você trazendo aquela cultura de algumas coisas, olha, é tudo muito engessado e tudo mais. E de repente a própria gestão pública, né, a administração pública olha e fala assim, gente, isso é uma realidade, isso é algo que está para o mercado. Todos nós utilizamos tecnologia, o que é um robô de lance, um automatizador de lance, se não uma tecnologia, todos nós utilizamos tecnologia. Hoje, vou citar uma simples, qualquer carro tem o controle de velocidade, ainda que seja o simples, que não seja o ACC que freia o carro automático. Então, veja, é tecnologia que a gente usa a todo momento. E no passado, Antônio, confesso que Antônio, eu olhava com um certo receio os automatizadores de lance. E hoje isso já foi superado. Então, realmente o próprio comprador já verifica, né? E talvez quem está nos assistindo possa dizer assim, pô, então para que eu vou usar um automatizador de lance? Por que eu já não faço tudo fechado, então? Porque acaba com a questão da disputa. Não, ele não vai acabar, porque eu, como fornecedor, eu tenho o meu mínimo. Eu vou chegar no meu mínimo de qualquer forma. Caso houver disputa, eu vou chegar no meu mínimo. Se não houver disputa, eu não vou chegar no meu mínimo. Então, o fato de ter algo que estar dando lance e não seja eu fornecedor, não vai mudar nada em relação a uma disputa em aberto, que é quando tem etapa de lances, né? Porque se eu quero suprimir essa disputa, eu faria tudo fechado. Vem com o valor fechado e acabou. Então, veja, é só uma questão de visão, né? Por que não um dispositivo que está fazendo isso? Eu tenho o meu mínimo, eu posso chegar até aqui, tenho o meu mínimo, configuro, deixo lá acontecendo. E talvez, Saulo, eu até ouso dizer que talvez no futuro nós teremos um sistema que vai acompanhar a disputa, claro, a disputa de lance, tá? Do lado do pregoeiro. Eu ouso dizer que talvez no futuro nós teremos isso. Ao invés do servidor ficar ali observando a disputa, ter um sistema que vai analisando, parametrizado, para dizer, olha, essa disputa está assim, essa disputa está assado, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quem sabe? Vamos aguardar. Um robô invertido? Por que não? Um robô que faça essa parte. Claro, não estou fomentando aqui dizendo, tem que substituir o pregoeiro. Não, muito pelo contrário. Existem fatos que são intangíveis que hoje o homem ele tem que estar presente para analisar. Mas vejam, talvez a disputa de lance, já que eu tenho um robô de um lado, por que eu não posso ter o robô do outro lado que fica fazendo essa negociação? A gente já vê isso no mercado financeiro, por exemplo. Com certeza. O mercado financeiro já tem isso. Por que não, talvez, nas compras? Olha quanto que nós vamos evoluir. Imagina, a empresa, ela configura o parâmetro, deixa ali acontecendo, o órgão público configura o parâmetro, deixa ali acontecendo, e o humano, o fator humano só entrará quando realmente importa. Por exemplo, na habilitação, em uma questão de negociação, não sei. Com certeza. E a tecnologia, ela tá para todo mundo, né? Perfeito. Para todo mundo. Então, até quem fugir dessa linha realmente vai tá se prejudicando. Obviamente, daqui a pouco já vamos falar de metaverso, por exemplo. Boa. Então, Metaverso das licitações. Não tem como fugir mais, né? Então, a tecnologia cada vez mais tá acessível, né? A gente tem aqui uma leva de clientes que relatam isso pra gente também. Então, é muito bacana ouvir isso. Eu quero salientar aqui, porque vocês falaram de dispensa eletrônica, 866, agora a nova lei, e foi falado, mas só que na antiga lei não tinha disputa na dispensa, né? Agora teremos, e como que vai funcionar a questão de lances? É a mesma coisa que o pregão, é um preguinho? Como que funciona? Como que funciona a dispensa eletrônica hoje, essa etapa de lances? Como que é o fluxo
para que a gente possa entender um pouco melhor essa dinâmica. Por gentileza, professor. Então, Bruno, a gente escuta muito falar que a dispensa eletrônica é um mini pregão ou um preguinho, como você disse, né? E aí a ideia é exatamente essa, tá? Só para você ter uma ideia, está lá no artigo 11º da Instrução Normativa, que a etapa de lances da dispensa eletrônica, ela vai ficar aberta por no mínimo 6 horas e no máximo 10 horas. Então, imagine que a dispensa eletrônica ela vai ficar publicada lá no PNCP por no mínimo 3 dias, tá? Por no mínimo 3 dias. E aí vai haver um dia em que vai haver a disputa de lances. Pois bem, neste dia que for acontecer a disputa de lances, o próprio servidor, ele, quando for criar essa dispensa, lá inicialmente, ele vai parametrizar por quanto tempo ele vai querer que dure esta etapa de lances. Ela pode durar no mínimo 6 horas, ela pode durar no máximo 10 horas. Então, vamos lá. Imagine que a etapa de lance comece 8 horas da manhã, tá? Imagine que ela comece às 8 horas da manhã. Se ela for durar 6 horas corridas, essa etapa de lances que começou às 8, ela vai até às 14 horas. E aí, às 14 horas, o sistema encerra e aí ganha aquele fornecedor que apresentou a proposta mais vantajosa para a administração. Então, essa é mais uma novidade que a Instrução Normativa 67 trouxe na etapa de lances de uma dispensa eletrônica. Lembrando ainda, né, Antônio, que ele pode ser no mínimo 6, mas pode ser 7 horas, pode ser 8 horas corridas. Quem determina essa quantidade de horas da dispensa eletrônica é o servidor público lá inicialmente, quando ele vai cadastrar essa dispensa no sistema. Né? Essa dispensa, essa etapa de lance, todas essas informações, elas devem vir também no termo de referência ou no aviso de contratação direta, enfim, o documento que vai estabelecer as regras do jogo, o documento que vai estabelecer as regras da contratação. Então, imagine, você, fornecedor, quando for participar de uma dispensa eletrônica, você vai ter acesso ao termo de referência, ter acesso ao documento, e aí lá já vem dizendo o dia em que vai acontecer a etapa de lances e a quantidade de horas em que essa etapa de lances ficará aberta. Então, isso é magnífico, isso. Essas novidades trazidas aí pela dispensa eletrônica. E 6 horas, Antônio? Legal. Lembra que eu falei que... duas informações importantes. Veja, a primeira que o professor Saulo trouxe. Anotem aí. Não será estranho se no futuro o mesmo sistema que estão utilizando para automação de lances na dispensa esteja presente no pregão. E trago mais uma informação. Será que vamos futuro... ser o profeta? Então... Vamos ser profetas aqui? Os profetas Saulo e Antônio. Pelo menos o Saulo tem um nome bíblico, tá? Só para dizer. O que acontece? Não será estranho se no futuro o pregão for automatizado da forma como está a dispensa, porque não necessariamente o servidor tem que estar disponível e logado neste período que compreende entre as 6 horas e até o máximo de 10 horas, tá? Então, não necessariamente ele tem que estar logado, diferente do pregão. Porque, veja, o pregoeiro pode até não estar na frente do computador, não vamos entrar nessa selena. Mas, se a internet dele cair ou se ele deslogar, encerra a disputa naquele momento. O sistema identifica, encerra a disputa, vai retornar quando o pregoeiro estiver de volta. Então, veja, talvez, e até uma presunção muito grande da minha parte dizer isso, talvez o preguinho eletrônico, a dispensa, ele seja um grande laboratório até para regulamentar, né, o pregão no futuro. Talvez. Anotem isso. Legal. Antônio também e professor Saulo, a gente tá falando de etapa de lance e tudo mais, e é muito bacana, até se eu do lado do fornecedor, se eu vejo lá que são 6 horas, eu logo lá alguns minutos antes e vejo se eu vou realmente dar lance ali, porque eu já vou ter um parâmetro do preço, né? Então, boa. Mas só que como que eu faço, primeiro, né, a etapa anterior a isso, né?
como que eu faço para... Eu sou fornecedor, eu quero participar de dispensa eletrônica na nova lei. Como que eu faço para participar? Então, primeiro é ser assinante do Com Licitação, Boa, boa. para poder não perder nenhuma Com oportunidade, né? Então, imagine que gostou dessa... Eu adorei mexer, Boa. Então, o fornecedor é assinante da Com Licitação, recebe as oportunidades lá no e-mail, como eu recebo, tá? Diga-se de passagem, eu sou assinante já há muitos anos da Com Licitação nas consultorias que eu faço. Então, eu recebo a oportunidade no e-mail, que vai ter dispensa eletrônica X em órgão Y. E aí, de posse dessa informação, eu vou baixar lá o documento que estabelece as regras da contratação e fazer análise, verificar se eu tenho as condições operacionais de habilitação, enfim, logísticas, para participar da dispensa eletrônica. Tenho condições? Então eu vou lá, vou cadastrar a minha proposta no sistema para que no dia e horário determinado eu possa disputar os lances. E aí, após a etapa de lances, tem toda uma fase de negociação, de habilitação, e enfim, é exatamente esse o procedimento para que o fornecedor possa participar da dispensa eletrônica. Professor, um ponto que você tocou que é muito importante e que muitas pessoas se perguntam, na dispensa, eu tenho que apresentar a documentação de habilitação igual ao pregão? Porque é um rito simplificado, ok. Mas eu tenho que apresentar isso? Quando eu vou cadastrar a minha proposta, eu tenho que cadastrar meu documento de habilitação? Então, professor Antônio, na verdade, assim, essa ideia de cadastrar os documentos de habilitação juntamente com a proposta, isso é do pregão eletrônico. Boa! Notadamente está lá no artigo 26 do Decreto 10.024. A dispensa eletrônica, por sua vez, não trouxe essa premissa. Então, Legal. A ideia é que eu cadastre primeiramente a proposta e aí, se vencer, e somente do licitante vencedor, Legal. é que o servidor público solicitará as documentações de habilitação. Um detalhe é que, de acordo com o artigo 20º da Instrução Normativa, a ideia é simplificar os procedimentos de uma habilitação na dispensa eletrônica. Então, por exemplo, Bruno, o artigo 20º diz que naquelas dispensas eletrônicas com entrega imediata, aquela entrega de até 30 dias, de limite de 1/4 lá do valor da dispensa, hoje dá em torno de R$ 13.500. Então, essas dispensas mais corriqueiras, a ideia é que haja um procedimento muito simples nas documentações de habilitação. Legal. É importante trazer, e foi muito bom trazer esse link com o pregão, porque o que acontece? Você vê o pessoal, às vezes, folheando a lei e ele fala assim, poxa, agora tem habilitação. Poxa, será que eu tenho que subir junto com proposta? Não tenho que subir? Qual que é o campo? Na onde que eu vou? Na onde que eu não vou? Então, veja, sim, realmente, em alguns casos, você vai precisar apresentar alguma documentação para habilitação, mas é somente do vencedor, conforme traz a nova lei. Muito bom, muito bom. E todo convidado preenche aqui nosso querido briefing aqui e fala qual quadro de humor ele mais deseja, né? E esse humorista, né, ele dispensa apresentações. Boa! Então ele está aqui presente. Gostei do trocadilho. Ele está aqui presente aqui com a gente. Ele veio diretamente lá dos Estados Unidos também. Tá chique. E trouxe um quadro que a gente não sabe mais o que vai acontecer aqui, né? Tudo surpresa mesmo, né, Antônio? O menino do roteiro, ele está ocultando o roteiro. Exatamente, para mas nós. Bom, a gente tem a reação aqui Surpresa. ao vivo, no momento. Então seja bem-vindo, Gil do Vigor, com o quadro Licitação do Vigor. Mostra a plaquinha ali pra gente, por gentileza. Ai, minha gente, que felicidade estar aqui hoje. Mais um quadro do Licitação do Vigor. Ai, a licitação tá lascada. Saulo David, bate aqui. Ai, Brasil! Tô muito feliz de você ter me escolhido pra estar aqui com você. Ai, Brasil! Olha aqui, deixei até umas coisinhas, tudo preparado aqui pra você. Você realmente era meu fã, é? Na época do BBB, me diz. Fã de carteirinha. Brasil! Olha isso que eu fico todo animado aqui. Ai, minha gente, sério. Ele ficou chateado quando
A Sara e o Gil, eles romperam com a Sim. Juliette lá no Big Brother, então, mas ele continuou fã do Gil, obviamente. Era pra eu ter chegado na final e ter ganhado. Mas tudo bem, eu tô aqui. Eu ganhei um cargo no ColistaCast. Já ganhou muito dinheiro? Já tô ganhando. Tá Fazendo um ganhando. monte de publicidade. Não mas cansa eu não de ganhar dinheiro? Eu ganho mais aqui, ó. É? Eu ganho mais aqui no ColistaCast. Tem gente que não ganha nada. Tem Ah, gente que não ganha nada. então o Silvio tá te pagando. Pra O mim Silvio não, me né? paga, eu não sou É, né, voluntário. Silvio? Não sou voluntário. Eu fui bater o pregão, olha lá, ó. Não li o edital. Aconteceu o que aconteceu, não foi? Foi. Ah, minha gente. Fica a dica. Brasil. Olhe, hoje então vamos começar aqui o nosso quadro, né? Quero saber algumas coisinhas de você. Ai, que felicidade tá aqui com ele. Ai, minha gente. Eu queria saber o que um agente público federal faz, né? Você é o James Bond da licitação? Ou você é o David? Saulo David. Então, o agente público federal faz qualquer outra coisa que um agente público municipal. Sim. Que é um agente público estadual. Então, eu sou um servidor público que trabalho na área de licitações já desde 2005, 2006, foi quando comecei a trabalhar nessa área de licitações públicas. Entendi. É isso. Bem respondido, né? Rápido, ele responde. Ele Rápido. Ele não tá nem aí. Ele fala mesmo, né? Muito Agora bom. uma coisinha aqui, ó. Calma. Tá nervoso? Fico até emocionado agora com o que eu vou dizer, tá? Já que estamos falando, tá? De dispensa. Se estamos falando de dispensa, eu numa festa, tá? Todo perfumado, todo bonito e tchac-tchac, você me dispensaria numa festa? Ei, Eu todo bonito e tchac-tchac. Ah, Brasil! olha, Ô, Gil, Você me isso dispensaria? é comprometedor, hein? Ô, Gil, você tem que parar de dar em cima dos entrevistados. Estamos falando de Gil. licitação, nossos dispensa de convidados. licitação, tá? Se contenha, Gil. Se contenha. Ele veio todo arrumado hoje. Eu entendi a sua euforia, mas se contenha. Pois é, isso é comprometedor, hein? Olha só. Como que ele Isso vai é voltar comprometedor. pra cidade dele depois desse cast? Não, calma. Se fosse pregão, ele ia falar que talvez declinaria ali, não sei, mas como é dispensa, É eu dispensa acho, de licitação. eu confunda. acho que ele vai dizer que esqueceu da hora de logar e não optou por utilizar a ferramenta de automação, mas ele vai tentar um recurso, não sei. Talvez possa ser isso, não sei. Não sei. Ai, Brasil. Mas, Gil, pode ir pra terceira pergunta, é isso? Eu queria entender dele, né? Se traição é traição, Ah lá. amor é amor, um lance inexequível O lance inexequível é aquele que é muito baixo. Exatamente. Simples e direto. Muito baixo. É isso, essa foi a licitação do Vigor com o nosso querido Saulo David. Adorei te conhecer, tá? Prazer foi todo meu. Só lembrando que você vai pro Pernambuco? Eu vou voltar pra lá. Ah. Vou passar pro Nordeste inteirinho, É? tá? Ninguém vai me segurar. Que bacana. Ai, Brasil. Eu também vou pro Pernambuco, mas vamos em voos distintos, hein? Tem que ir no mesmo lugar, né? Um lado do outro. Só acho. A produção aí tem que Eu arrumar acho- esse encontro aí. Eu acho que eles não vão dispensar Essa oportunidade. essa oportunidade. Mas sou muito fã do Gil do Vigor. Sou muito fã Obrigado, do Gil do Vigor. igualmente. Ai, tchaqui. Siga com você, Bruninho. Obrigado. Bruninho. Obrigado. Bruninho, É, Toninho. senão, pra eu não ficar com ciúme, né? Porque só fala Bruninho, cadê o Toninho, pô? Bruninho e Toninho. É que o Toninho é tão grande, gente. É tão grande que não dá pra chamar de Toninho. É verdade. É um Tonão. Calma. Tá tudo Calma, bem. Antônio, calma, Você emocionou, é? Fiquei emocionado. Ai, Brasil. Professor, obrigado pela sua presença, para todo mundo que está nos acompanhando aqui no ColistaCast. Esse é um episódio com certeza que fará diferença na vida das pessoas. Dispensa eletrônica cada vez mais aí com a lei vindo aí, a nova lei, será muito utilizada, né? Ainda mais com o aumento dos valores, enfim, agora com essa possibilidade aí de mais participações, né? De propiciar aí para que todo fornecedor possa vender cada vez mais ali para o governo. Gostaria que você fizesse uma síntese desse tema que é tão importante, né, para a gente encerrar esse episódio, por gentileza. Ah, bacana. Bruno, então, o servidor público, ele muito provavelmente, ele vai começar a utilizar a nova lei através das dispensas. E aí, como há esse norte, esse direcionamento, será muito provavelmente a dispensa eletrônica. Por sua vez, o fornecedor que quer vender o seu produto para o governo,
é uma oportunidade para que ele possa alavancar as suas vendas, né? Então, sem sombra de dúvida, esse hoje é um dos temas mais procurados do momento que nós estamos vivenciando hoje. Tá? Muito bom. Muito bom. Legal, legal. E Antônio, dispensa eletrônica veio para ficar. Veio para ficar, para quem está iniciando, né, na venda para o governo, a gente recomenda sempre começar pela dispensa. Primeiro, os valores são menores, a burocracia é um pouco menor, né? Então, para te trazer ali o gostinho, né, fazer um test drive do que é vender para o governo e depois criar asas e vá vender nas demais modalidades. Muito bom, muito bom. E então quero aproveitar e reforçar o convite para você. Nós teremos o Conlicitantes, a Convenção Nacional dos Licitantes. Então você que é representante, você que é analista de licitação, consultor de licitação, enfim, você que trabalha como licitante, você que vende para o governo de qualquer forma, você precisa estar lá. Será em São Paulo, em setembro, com a presença de Gustavo Borges, Carlos Bush e todo o nosso time de especialistas também, para que você possa não somente se aprimorar na nova lei, que já está aí, a nova lei é agora, né? E que você também possa ter ali uma imersão dentro desse tema que é tão importante, para que você crie mais bagagem, para que você possa ampliar as suas vendas para o governo. E Antônio, mais um episódio juntos. Eu quero pedir para o nosso querido Gil do Vigor aproveitar a presença dele aqui. Gil, por gentileza, encerre pra gente mais um episódio. Ai, que nervoso, Brasil, minha gente. Muito obrigado, professor. Foi ótimo estar do seu lado, tá? Tomara que a gente volte junto no mesmo avião. Brasil! Quem gostou, clique em gostei, tá? Compartilha, comenta aqui embaixo. E não seja um basculho. Assine agora no Conlicitagol, que tem muita coisa boa. Seu streaming dá licitações, tá bom? Ah, Brasil! Tchau! Tchau, obrigado. Tchau, tchau.